Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco neste momento de busca e de fortalecimento espiritual. Antes de iniciarmos esta mensagem, gostaria de dizer que não é por acaso que você clicou neste vídeo. O que vamos compartilhar aqui hoje é um bálsamo para o seu coração e uma confirmação de que o céu não está em silêncio a seu respeito. Muitas vezes, a caminhada da vida nos apresenta desertos que parecem não ter fim e montanhas que parecem impossíveis de escalar. O cansaço bate à porta, a mente se enche de questionamentos e o coração, por vezes, desfalece. Mas eu quero que você respire fundo agora e sinta a presença de Deus ao seu redor. O título desta mensagem é uma afirmação de poder: Deus já entrou com providência. Isso não é apenas uma frase de efeito, é uma verdade espiritual que se manifesta na vida daqueles que confiam. A providência divina é o cuidado antecipado de Deus. É Ele agindo nos bastidores, movendo peças que você ainda não vê e preparando o caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. Para fundamentar nossa fé, vamos nos voltar para a palavra sagrada. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, encontramos uma das mais belas revelações do caráter de Deus, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso disse hoje: no monte do Senhor se proverá. Este nome, Jeová Jiré, o Senhor que provê, nos ensina que Deus não é pego de surpresa pelas nossas crises. Quando Abraão subiu o monte, ele não sabia como a solução chegaria, mas ele subiu em obediência. A providência de Deus se manifestou no momento exato, nem antes, nem depois, mas na hora certa. Talvez você esteja vivendo o seu momento de subida ao monte. Talvez o seu sacrifício, a sua espera e a sua dor tenham chegado a um limite onde suas forças humanas já se esgotaram. Mas saiba que o mesmo Deus de Abraão é o Deus que cuida de você hoje. Ele vê a sua intenção, Ele vê as suas lágrimas, e acima de tudo, Ele vê a sua fé. Entenda que a providência de Deus não significa a ausência de lutas, mas a garantia de que, no meio da luta, o suprimento necessário virá. Seja um suprimento financeiro, seja uma cura física, seja o restabelecimento de um laço familiar ou, principalmente, a paz que excede todo o entendimento. Quando dizemos que Deus já entrou com providência, estamos declarando que o decreto de vitória sobre a sua vida já foi assinado nas instâncias celestiais. O que você vê hoje com seus olhos naturais é apenas uma fração da realidade. No mundo espiritual, as portas que estavam travadas já começaram a ceder. Onde havia escassez, a semente da abundância já começou a brotar. O segredo para viver essa providência é o descanso em Deus. Descansar não é cruzar os braços e desistir, mas sim agir com a certeza de que o resultado final pertence ao Senhor. É silenciar as vozes do medo e da ansiedade para ouvir a voz suave do Espírito Santo dizendo: não temas, eu sou contigo. Nas próximas partes desta mensagem, vamos mergulhar mais fundo em como identificar os sinais dessa providência e como preparar o seu coração para receber o que o céu está enviando. Prepare-se, pois o horizonte da fé hoje aponta para um novo tempo em sua vida. Um tempo onde o impossível se torna o cenário para o milagre de Deus. Muitas vezes, a nossa ansiedade nos impede de perceber que a providência divina já começou. Temos a tendência de esperar por grandes estrondos, por sinais pirotécnicos ou por mudanças drásticas e imediatas, mas o agir de Deus, na maioria das vezes, acontece no silêncio. É como uma semente que rompe a terra durante a noite, sem que ninguém ouça o som do seu crescimento. Deus já entrou com providência quando Ele colocou aquele pensamento de esperança no seu coração hoje cedo. Ele já entrou com providência quando livrou seus passos de um caminho perigoso que você nem chegou a notar. Ele entra com providência através de uma palavra de um amigo, de uma porta que se fecha para te proteger de um erro maior, ou de um fôlego novo que surge justamente quando você pensou em desistir. Lembre-se da história do profeta Elias junto ao ribeiro de Querite. Deus deu a ordem aos corvos para que o alimentassem. Quem poderia imaginar que Deus usaria aves para sustentar um profeta no deserto? Isso nos ensina que a providência de Deus usa métodos improváveis. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para abençoar a quem Ele ama. Não tente limitar o agir do Criador à sua lógica humana. A sua lógica diz que não tem mais jeito, mas a lógica de Deus diz que o deserto é apenas o cenário da provisão. Talvez a sua providência hoje seja a paciência para esperar o tempo da colheita, ou a sabedoria para administrar o pouco que se tornará muito. Sinta a paz invadindo seus pensamentos agora. Receba o alívio de saber que você não carrega o mundo nas costas. O governo de todas as coisas está nas mãos daquele que nunca dorme nem cochila. O Senhor está organizando os encontros, as oportunidades e as conexões que mudarão o curso da sua história. A providência já está em curso. Se você crê que Deus está agindo na sua vida e que esta mensagem é uma confirmação para o seu coração,
Aproveite este momento para demonstrar a sua fé e apoiar este canal. Curta este vídeo agora mesmo para que esta mensagem de esperança alcance mais pessoas que precisam ouvir que Deus não as esqueceu. Se inscreva no Horizonte da Fé para não perder nenhum de nossos encontros diários com a palavra. Compartilhe este link com alguém que esteja passando por uma situação difícil e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração ou uma frase de confiança, dizendo: "Eu creio na providência de Deus." O seu engajamento ajuda a levar o Evangelho a todos os cantos e fortalece a nossa comunidade de fé. Continuaremos juntos nesta jornada, pois o que Deus preparou para você é maior do que qualquer obstáculo que esteja à sua frente. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade não é crer que Deus pode fazer um milagre, mas sim entender o tempo em que a providência se manifesta. Existe um intervalo entre a promessa e o cumprimento, e é nesse intervalo que a nossa fé é lapidada. Entenda que, enquanto Deus trabalha na sua situação, Ele também está trabalhando em você. A providência não é apenas dar o que pedimos, mas preparar-nos para receber o que Ele tem. Se a porta se abrisse antes da hora, talvez você não tivesse estrutura necessária para atravessá-la. Se o recurso chegasse sem a sabedoria devida, ele se esvairia como água entre os dedos. Por isso, quando dizemos que Deus já entrou com providência, estamos reconhecendo que Ele conhece o tempo exato de cada coisa sob o sol. Veja o exemplo de José no Egito. Foram anos de espera, de injustiças e de esquecimento em uma prisão. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia falhado. Mas a providência estava em pleno movimento. Cada dia na prisão era um degrau para o palácio. Deus estava organizando as conexões, preparando o coração do faraó e amadurecendo o espírito de José. Quando a providência finalmente se tornou visível, José não era apenas um homem livre, ele era o governador que salvaria nações. Assim é com você. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. O que você chama de silêncio, Deus chama de estratégia. Não se deixe enganar pelo que os seus olhos veem agora. O Senhor está agindo nas entrelinhas da sua história. Ele está removendo pedras de tropeço que você nem sabia que existiam. Ele está convencendo pessoas, abrindo caminhos legais, liberando processos travados e restaurando a saúde de células que a medicina desenganou. A providência de Deus é completa. Ela não deixa pontas soltas. Ela alcança a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho e o seu íntimo. Sinta essa segurança agora. O Deus que sustenta as estrelas no céu e alimenta as aves do céu é o mesmo que conhece o número de fios de cabelo da sua cabeça. Ele é detalhista. Ele sabe daquela conta que vence amanhã. Ele sabe daquela angústia que te faz perder o sono e Ele sabe exatamente do que você precisa para continuar. A providência já foi liberada. O que resta a você é manter a chama da esperança acesa e os olhos fitos no horizonte, pois a luz do socorro divino já desponta. Mantenha o seu coração em paz, pois o dono do tempo e do destino está no controle absoluto da sua embarcação. Quando afirmamos que Deus já entrou com providência, estamos exercendo uma autoridade espiritual que vai além da nossa compreensão lógica. A palavra de Deus nos garante que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Talvez você esteja se perguntando: por que ainda sinto esse peso se a providência já chegou? A resposta é que a providência muitas vezes começa de dentro para fora. Deus primeiro acalma a tempestade no coração do marinheiro para depois acalmar o mar ao redor do barco. Ele está removendo agora toda a confusão mental, todo o espírito de desânimo e toda a sensação de abandono que tentaram se instalar na sua alma. Sinta a mão de Deus tocando as áreas da sua vida que estavam estagnadas. Muitas vezes, a providência divina se manifesta através de um livramento invisível. Sabe aquele negócio que não deu certo? Aquela pessoa que se afastou subitamente? Aquele caminho que parecia perfeito, mas que foi bloqueado? Isso também é providência. É o cuidado de um pai que vê o que está diante da curva e impede que seus filhos caiam em armadilhas. Deus está agindo para alinhar o seu propósito com o destino que Ele escreveu para você desde o ventre materno. Não olhe para trás com pesar, mas olhe para frente com expectativa. O Senhor está enviando anjos para pelejar por você em causas que você nem sabe que existem. Há uma movimentação no tribunal do céu a seu favor. Aqueles que se levantaram para te envergonhar verão a mão do Senhor te exaltando, não para sua glória, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vitória. A providência de Deus é como o orvalho da manhã, suave, mas capaz de refrescar toda a terra e preparar o solo para o fruto. Receba essa renovação agora. Deixe que a esperança transborde, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nada pode deter o braço forte do Senhor quando Ele decide agir. Se Ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Se Ele determinou a bênção, nenhuma maldição tem poder para prosperar.
Creia que as amarras que prendiam os seus pés e as correntes que cercavam a sua mente estão sendo quebradas agora, pelo poder da palavra que sustenta o universo. Você não está caminhando sozinho. A providência divina é a sua retaguarda e a sua vanguarda. Ela te segue e te guia, garantindo que você chegue ao destino que o Pai planejou. A providência de Deus exige de nós um olhar de fé, um olhar que atravessa a neblina da dúvida e enxerga o sol que brilha logo atrás das nuvens. Muitas vezes, o que chamamos de coincidência é, na verdade, a mão de Deus agindo em nosso favor de forma anônima. É aquele recurso que chega no último minuto, aquela ligação que traz a notícia esperada, ou aquela força interior que surge do nada quando pensamos que não aguentaríamos mais um segundo. Entenda que Deus nunca chega atrasado. O relógio do céu não corre conforme o nosso desespero, mas conforme a perfeição do seu plano. A providência divina é cirúrgica. Ela toca exatamente no ponto da dor, na raiz do problema e na base da necessidade. Deus já entrou com providência na sua saúde, restaurando o que o tempo ou a enfermidade tentaram desgastar. Ele já entrou com providência na sua mente, trazendo clareza onde antes havia confusão e medo. Lembre-se de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Essa promessa de nada faltar não se refere apenas a bens materiais, mas à paz, ao discernimento e à proteção. Às vezes, a providência de Deus é o não que Ele nos dá hoje para nos livrar de uma dor amanhã. É o silêncio que nos ensina a ouvir a sua voz mais claramente. Portanto, mude a sua postura diante das dificuldades. Em vez de reclamar pelo que falta, comece a agradecer pela providência que já está a caminho. A gratidão antecipada é o maior exercício de fé que um cristão pode praticar. Quando você agradece antes de ver, você está declarando ao mundo espiritual que confia plenamente no caráter daquele que te prometeu. Deus se agrada dessa confiança. Ele se move pelo som da sua adoração no meio da prova. Sinta agora um renovo em suas esperanças. Visualize as correntes caindo e as muralhas ruindo. O Senhor está enviando o socorro do seu santuário. O horizonte da fé se ilumina agora com a certeza de que o amanhã trará o testemunho da vitória que começou a ser desenhada hoje, no secreto da oração. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no deserto. Ele te trouxe até aqui para mostrar que Ele é o Deus que provê a água da rocha e maná do céu. Descanse o seu coração, acalme a sua alma e saiba que o Senhor é Deus. A providência já tem o seu nome escrito e o endereço da sua casa. Agora, eu convido você a entrar em um momento de profunda conexão com o Criador. A oração é a chave que abre as despensas da providência divina. É o canal pelo qual a nossa necessidade encontra a abundância de Deus. Feche os seus olhos por um instante, se puder, ou simplesmente silencie o barulho do mundo ao seu redor. Vamos elevar o nosso pensamento àquele que tudo pode. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante da Tua presença com corações humildes, mas cheios de expectativa. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes o nome de cada uma, a dor que carregam no peito, as contas que tiram o sono e as preocupações que tentam roubar a paz. Pai, nós declaramos neste momento que a Tua providência já entrou em ação. Onde havia escassez, que surja o Teu suprimento. Onde havia enfermidade, que o Teu toque de cura restaure cada célula e cada órgão. Onde havia portas fechadas e muros intransponíveis, que o Teu braço forte abra caminhos onde não existe saída. Nós repreendemos agora todo espírito de desânimo, toda angústia e toda sensação de derrota. Que a Tua luz dissipe as trevas da dúvida. Senhor, providência o emprego para quem precisa, a reconciliação para a família que está dividida e o consolo para o coração que chora a perda ou a solidão. Cremos que o Senhor está trabalhando nos detalhes, movendo o coração de autoridades, liberando recursos e trazendo a solução que humanamente parecia impossível. Que cada pessoa sinta agora um abraço espiritual, uma renovação de forças e a certeza de que não está sozinha nesta batalha. A providência não é apenas algo que esperamos, é algo que recebemos pela fé no Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga discernimento para que possamos enxergar as oportunidades que o Senhor está colocando diante de nós. Que a nossa confiança não esteja em homens, nem em circunstâncias, mas no Deus vivo que sustenta o universo. Prepara-nos, Senhor, para o testemunho que daremos em breve. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua fidelidade e do Teu cuidado constante. Em nome de Jesus, nós descansamos e aguardamos o Teu agir perfeito. Ao encerrarmos este momento de reflexão e oração, guarde esta certeza em seu espírito. A providência de Deus não falha e não chega tarde. O horizonte da sua vida está sendo iluminado agora por uma nova esperança. O que Deus começou a fazer no silêncio do seu coração, Ele terminará à vista de todos, para que o seu santo nome seja glorificado.
Vá em frente com a cabeça erguida, pois o dono do ouro e da prata, o Senhor da vida e o médico dos médicos está cuidando de cada detalhe do seu amanhã. Não permita que as vozes do medo roubem a semente da fé que foi plantada aqui hoje. Lembre-se de que a providência é o agir de Deus antecipando a sua vitória. Se as águas subirem, Ele será o seu barco. Se o fogo arder, Ele será a sua sombra. Descanse na promessa de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus hoje e para todo sempre. Amém. Se esta palavra tocou a sua alma e trouxe o alívio que você buscava, não guarde essa bênção apenas para você. Deixe o seu like agora para confirmar que você recebe essa providência. Comente abaixo uma palavra de gratidão ou escreva: "Eu recebo o milagre". A sua interação é fundamental para que o canal Horizonte da Fé continue sendo um farol de luz para milhares de pessoas. Se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa família clicando no botão de inscrição e ative o sininho para receber nossas mensagens diárias. Compartilhe este vídeo em seus grupos de família e amigos. Você pode ser um instrumento da providência de Deus na vida de alguém hoje. Muito obrigado por estar conosco. Que as bênçãos do Altíssimo acompanhem cada um de seus passos. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Horizonte da Fé. Fiquem com Deus.